Com o intuito de minimizar a quantidade de exigências que ocorrem nos processos de transformação, a junta comercial decidiu elaborar um modelo, na verdade 3 modelos, sobre os tipos de transformação mais comuns, que são a transformação de limitada para Eireli e vice-versa, de Eireli para limitada, a transformação do empresário individual para limitada ou Eireli, e a transformação da limitada ou Eireli para o empresário individual. Esses são os 3 tipos de transformação que dão mais exigências e atualmente são o grande problema da junta comercial em relação ao retorno de processos, a quantidade de exigências dos processos. Então esse modelo ele serve justamente para diminuir a quantidade dessas exigências e aumentar o índice de aprovação das transformações. Ele foi elaborado para ser utilizado no editor de texto Word. Ele pode ser utilizado em outros editores de texto, só que ele não vai apresentar todos os elementos característicos dele nesses outros editores, apenas no Word mesmo. Então a recomendação é que se utilize o Word para as edições. Ele inicia com um modo de usar, que é um resumo básico da transformação. Esse modo de usar se refere, e este modelo se refere à transformação de limitada para Eireli, e ele tem um breve resumo de como se faz o processo de transformação nesse caso, uma breve orientação de como usar o modelo que pode ser lido, independente desse vídeo. Como dito, esse modelo foi montado para ser utilizado no Word e ele é um modelo preenchível. A utilização dele pressupõe apenas o preenchimento desses campos. Cada campo desse, com um clique aqui, vai ter uma breve descrição do que deve ser feito em cima dele, ou ele vai ser uma lista de suspensão. Você vai escolher o item para preenchimento daquele campo. E essa forma de preenchimento segue desde o título da transformação, o título do ato jurídico, passa pela qualificação, todos os elementos da qualificação, estado civil, todos os estados civis possíveis, profissão, e vai seguindo. As cláusulas que vão ser utilizadas no processo, por exemplo, a cláusula de deliberação da transformação, que você vai deliberar a transformação de um tipo para o outro, a cláusula relativa à transferência do acervo patrimonial da empresa transformada para a nova empresa, assim como outras cláusulas que podem ser utilizadas na transformação, como sobre alteração de capital social, objeto social, atividade econômica, endereço, qualificação dos sócios ou do titular, assim como cláusulas relativas à admissão na sociedade de sócios, no caso de transformação de limitada para Eireli, de Eireli para limitada, em que você deixa de ter apenas um titular na empresa e passa a ter vários sócios, você tem que admitir um sócio. Novamente, as cláusulas são formatadas para terem um preenchimento livre. Além disso, as cláusulas não são fixas, elas podem ser deletadas. Assim como elas podem ser deletadas, elas podem ser rearranjadas de outra forma. Basta recortar, colar, copiar a cláusula. Por exemplo, na necessidade de se alterar tanto o capital social quanto o objeto social, você vai copiar essa cláusula terceira, renumerar ela, colar na sequência, na verdade, renumerá-la, e você pode escolher novamente outra alteração para ser feita. Então, essas cláusulas padrão podem ser livremente movimentadas dentro do processo do ato jurídico que está sendo feito. Temos essa cláusula especial sobre aquisição de cotas no caso da admissão, que, por exemplo, não vai ser utilizado caso a transformação seja feita de limitada para Eireli, já que no caso de transformação de limitada
Para a Eireli você não tem admissão de sócios. Na verdade você tem apenas a transformação do tipo jurídico. Então essa cláusula teria que ser, por exemplo, deletada. Vamos deixá-la aqui para manutenção do modelo. No parágrafo único, refere-se à integralização de cotas, na aquisição de cotas ou no aumento de capital e eventuais outras cláusulas cujo texto poderia ser livre, pode ser livre. Por exemplo, deliberação relativa ao fim do exercício social de uma sociedade limitada ou relativa a alguma especificidade técnica da empresa que não se encontra necessariamente nesses modelos padrão aqui da transformação elaborada. Numa generalização, toda transformação é, na verdade, a aprovação de um ato constitutivo do novo tipo jurídico. Ou seja, eu estou deixando de ser um tipo jurídico e passo a ser outro, e naturalmente esse outro tipo jurídico ele não tem a mesma forma de constituir. Por exemplo, a sociedade limitada se constitui por contrato social, enquanto a Eireli se constitui através de um ato constitutivo. As sociedades anônimas se constituem através do estatuto social. Já o empresário ele apenas preenche um formulário que a gente conhece como requerimento de empresário. Assim, quando você vai passar de um tipo jurídico para outro, você tem que, naturalmente, deliberar sobre o novo ato constitutivo, a nova forma de se fazer a empresa, a nova forma que vai tomar aquela pessoa jurídica. Então, num resumo, basicamente uma transformação é exatamente essa deliberação. Assim, nós dizemos que a transformação ela possui duas partes no seu corpo. Ela tem uma parte em que eu vou deliberar a referida transformação e promover todas as alterações que eu entender necessárias para, posteriormente, aprovar o meu ato constitutivo novo. Assim, logo após todas as modificações que devem ser feitas, assim como a admissão de sócios, eu vou aprovar, quer seja meu ato constitutivo, se eu estiver passando para uma Eireli, sendo uma Eireli, quer seja um contrato social, se eu estiver indo para uma sociedade limitada. Assim como indicar o tipo jurídico. Naturalmente, esse tipo jurídico terá que ser adequado ao ato aprovado. Assim, deliberando pela transcrição do novo ato constitutivo, eu vou começar a transcrevê-lo, com o título dele, qualificação dos meus sócios ou titular, indicação do meu nome empresarial, meu endereço, as filiais que porventura eu possuir ou a descrição de que a empresa se reserva o direito de constituir filiais futuramente ou até mesmo a retirada dessa cláusula referente às filiais. No caso da transformação, as filiais que existiam têm que ser aqui transcritas. O meu objeto social, as atividades econômicas, ou seja, os quinais relativos a este objeto social, meu capital social, a divisão das cotas dele, o valor unitário de cada cota, a forma de integralização e, de preferência, o quadro de distribuição do capital, expressando a quantidade de cotas e capital que possui cada sócio, no caso da sociedade limitada, ou o total de capital que possui a Eireli na empresa que ela está constituindo, que ela está sendo transformada. O prazo de duração, o tipo jurídico, a data de encerramento do exercício social, a administração e que são basicamente as cláusulas obrigatórias tanto do contrato social quanto do ato constitutivo, e formulamos uma cláusula sétima que possui dois itens distintos relativos à especificidade de cada tipo jurídico. Por exemplo, a sociedade limitada deve indicar a forma de distribuição dos lucros e perdas do exercício social, o que não é feito no caso da Eireli, em razão de não possuir
mais de um titular, não existirem várias pessoas na titularidade daquela empresa. Já a Eireli deve declarar que o seu titular não possui outra empresa desse tipo jurídico. Assim, você vai selecionar essa cláusula 7ª conforme o tipo jurídico para o qual está sendo transformado. Foro de eleição, data, local e data de assinatura. A data também é feita através de preenchimento suspenso, e o campo de assinatura, que vai o nome e o CPF do titular. Esse campo, naturalmente, basta que se copie, colhe para se indicar quantos sócios forem necessários para a assinatura do ato. Então basta copiar e colar. Basicamente, num resumo bem rápido, essa é a forma de se utilizar o modelo elaborado. Feito uma demonstração básica do como se utilizar o modelo, relativo à questão de se poder copiar, colar cláusulas para repeti-las, relativo ao uso dos itens de suspensão, dos itens de preenchimento, em que eu vou apenas escrever os dados ali solicitados aqui em cima. Feita essa breve explicação, vamos fazer algumas observações relativas às transformações específicas, principalmente relativo àqueles itens, aquelas coisas que são maiores objetos de exigências. Em resumo, a transformação, o contrato, o instrumento jurídico da transformação, digamos que ele conte uma história. Eu vou contar os acontecimentos dessa sociedade, dessa Eireli, que vão resultar na transformação dela. Portanto, no exemplo de uma transformação de sociedade empresária, de Eireli para uma sociedade empresária limitada, a primeira coisa que eu vou fazer é transformá-la. Vou deliberar a sua transformação. Portanto, essa vai ser a minha cláusula primeira. A segunda coisa que eu vou fazer é determinar que o acervo empresarial ele passa a ser patrimônio dessa nova empresa, que vai ser a minha sociedade limitada. Os direitos, as obrigações, o passivo, o ativo, tudo vai ser parte agora da nova empresa. Eu posso dizer aqui que outros eventos ocorreram na história da empresa, como o aumento do capital, a alteração de objetos, atividades econômicas, do endereço, a alteração da qualificação do sócio titular da Eireli, mudou, ele passa a ser casado, antes era solteiro. Vou contar a história da empresa conforme a sequência que vai ocorrendo. Naturalmente, um dos passos para se transformar numa sociedade limitada é a admissão de novos sócios, para que deixe de ser apenas um titular e passe a ter mais titulares. O que isso quer dizer aqui? É muito comum e objeto de exigências que se admita sócios antes da transformação, ou seja, essa cláusula de admissão de sócios vindo aqui antes da primeira cláusula. Como a deliberação de transformação ainda não foi tomada, ela não poderia vir aqui. Assim, a admissão de sócios tem que vir naturalmente apenas após a deliberação de transformação. Naturalmente e igualmente, eu não poderia aprovar o ato constitutivo novo sem deliberar todas as alterações ou sem deliberar a transformação. Assim, na transformação, assim como em qualquer alteração contratual ou do ato constitutivo, nós devemos seguir uma sequência de eventos nas cláusulas, de modo que um evento não seja logicamente deslocado, de modo que eu não admita um sócio numa Eireli antes da transformação dela em sociedade limitada. Ocorre algumas vezes também de que
a transformação da sociedade limitada, ela em Ireli, ela vai ocorrer ao mesmo tempo em que o sócio remanescente da sociedade limitada que está se transformando transfere a sua titularidade, as suas cotas sociais para a pessoa que vai ser, na verdade, titular da Ireli. Assim, nesse contexto dessa explicação relativa à sequência lógica de eventos numa alteração contratual, eu não poderia, por exemplo, deliberar a transformação antes de deliberar a cessão de cotas e admissão do novo titular da Ireli. Assim, nesse caso, eu teria que admitir o novo sócio, aqui na cláusula primeira, transferir a totalidade de cotas para esta pessoa, para só em outra cláusula, por exemplo, na cláusula segunda, deliberar a transformação em Ireli. Também objeto de exigências, que tem sido grande motivo de retorno aqui na junta comercial. Outro ponto importantíssimo, especificamente quanto à transformação de sociedade limitada, sociedade empresária limitada em outros tipos jurídicos, é observar que é exigido a concentração de cotas em apenas um sócio para sua transformação em outro tipo jurídico. Essa concentração deve ser feita em ato anterior à transformação. O Código Civil brasileiro delibera que, afirma que a transformação ocorre justamente dessa concentração de cotas. Portanto, eu não posso deliberar a saída e concentração de cotas no mesmo ato que eu delibero a transformação, visto que esse estado de coisa, de unipessoalidade, deve ser anterior à própria transformação. Também objeto de diversas exigências na nossa junta comercial. Novamente, para reforçar alguns pontos da transformação, algumas orientações relativas a procedimento. A transformação entre sociedades empresárias limitadas e Irelis, ela se dá em apenas um ato. É possível, é facultado a parte fazer essa transformação em dois atos, em dois processos. Naturalmente, desde a adoção do registro digital e do atual sistema de integração pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, é necessário que se façam para cada processo uma FCN e se pague uma taxa e se faça um pedido através do registro digital para cada processo, para cada arquivamento. Assim, nos casos da Ireli limitada, transformações entre elas, eu posso, e é recomendável, preferível, e esse modelo é elaborado para que seja utilizado dessa forma, que se faça a transformação em um único ato. De qualquer forma, a lógica não difere de se fazer em um ato ou em dois atos. A orientação que nós vamos passar aqui é para que seja feita em apenas um ato. Eu vou ter que fazer uma viabilidade, indicando o meu desejo de alteração da natureza jurídica dessa empresa, de alteração do nome empresarial, pelo menos. Necessidade de se alterar outros elementos, como capital social, objeto, atividade econômica, é necessário que essas alterações sejam indicadas na viabilidade quando forem objeto de viabilidade. Assim, com a viabilidade pronta, aprovada, você vai fazer o seu documento básico de entrada, o DBE. O DBE, por sua vez, que é feito no site da Redsim Nacional, redsim.gov.br, também vai ser deliberada a alteração de natureza jurídica e demais alterações
necessárias para o ato. Feito o meu DBE, estando o meu DBE aprovado previamente pela Receita Federal, vou pegar as informações da minha viabilidade, protocolo da minha viabilidade, juntamente com o número do meu recibo identificador, e ir ao portal de serviços da Junta Comercial elaborar o meu integrador, conhecido também como FCN. Fazendo a nova FCN, nesse caso específico da transformação entre os tipos jurídicos limitada e ireli, eu indicarei a natureza jurídica destino na minha FCN. Também reforço para o caso de feitura dessa transformação em apenas um ato. São essas orientações que estou passando. Na minha FCN indicarei a natureza jurídica destino, ou seja, aquela para a qual estou sendo transformado, estou transformando minha empresa. Indicarei o ato 002, referente à alteração, o evento 046, referente à transformação, pelo menos, além de demais outros eventos, conforme as alterações que estou promovendo aqui nessas cláusulas anteriores à deliberação da transcrição do novo ato constitutivo. Aumento de capital, alteração do objeto social, das atividades econômicas, do endereço, todas as alterações são possíveis. Assim, farei a minha FCN. Continuarei com o preenchimento dela até a sua finalização e, após, farei o preenchimento do registro digital. Lá no registro digital eu indicarei o número do integrador, da FCN no caso, avançarei com o preenchimento do número da guia de pagamento, o DAR, e irei até o preenchimento do envio dos documentos. É nesse momento que eu informarei o meu ato constitutivo, o meu instrumento jurídico, que é justamente o objeto desse modelo elaborado. Após todo o preenchimento dele, eu vou descartar essas duas primeiras páginas que se refere ao modo de usar, salvar em PDF-A e fazer o upload lá como documento principal desse ato preenchido, desse modelo preenchido. E aí sim, poderei enviar meu processo para análise e apreciação. Agora algumas orientações relativas à transformação das sociedades limitadas e das irelis em empresários individuais. Primeira observação importantíssima é que, como dito anteriormente, reforço, a sociedade limitada já tem que estar em condição de unipessoalidade, ou seja, as cotas sociais já devem estar concentradas em apenas uma pessoa. Assim, podemos entrar na especificidade de transformação da limitada para ou da ireli para o empresário individual. Esse processo de transformação é feito em 2 atos. O primeiro ato, ele vai se referir à deliberação da transformação daquela sociedade limitada ou daquela ireli no novo tipo jurídico, que será o empresário individual. Em termos de FCN, eu vou utilizar o ato 002 e o evento 046, pelo menos, além de outros eventos necessários para o caso. O modelo foi elaborado justamente para o preenchimento dessa deliberação, dessa transformação. Assim, o meu modelo, também na forma de preenchimento, sendo que em alguns momentos eu vou escrever, em outros momentos eu vou selecionar da lista suspensa, vai se referir justamente à deliberação de transformação. A diferença é que agora a minha transformação não vai deliberar o novo ato constitutivo, nem o novo contrato social, visto que o empresário individual não possui esses documentos. Ele apenas é uma pessoa física
preenche um requerimento para registro aqui na junta comercial. Assim, o ato constitutivo, entre aspas, ou contrato social, entre aspas, o instrumento de constituição, de inscrição, mais corretamente, do empresário individual será o requerimento de empresário. Assim, na verdade, aqui eu só vou deliberar a transformação, a transferência do acervo empresarial para o novo tipo jurídico e eleger o meu foro. Não se informará novas cláusulas de alterações que serão feitas no processo do empresário individual. Como se sabe, é necessário que se faça uma viabilidade para a transformação, uma viabilidade de alteração de natureza jurídica, que resultará num documento básico de entrada de alteração de natureza jurídica, que também vai carregar demais alterações necessárias para a empresa, como alteração de endereço, objeto, entre outras. Esse documento básico de entrada e essa viabilidade alimentarão uma FCN do empresário individual. Ou seja, nós dissemos anteriormente que seriam necessários uma FCN para cada ato, uma guia para cada processo, e em sendo 2 processos, vou ter 2 FCNs. O primeiro processo terá uma FCN que levará ao ato 002, Ventos 046, sob a natureza jurídica origem, ou seja, IRELI ou limitada. O segundo processo levará a uma FCN com o ato 080, sob a natureza jurídica empresário individual. O ato 080 se refere à inscrição no empresário individual e o evento 046 acompanhará esse ato. Esse evento naturalmente se refere à transformação. Outros eventos de alterações poderão e deverão ser lá informados conforme seu DBE e sua viabilidade, para justamente que se ocorra essas alterações. Acredito que isso seja de conhecimento geral, mas ainda objeto de algumas exigências nas transformações aqui da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. As transformações não resultam mais, como acontecia antigamente, na perda do enquadramento. Assim, se a empresa era uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, ela não necessita mais informar que estará se enquadrando nessa condição, em uma dessas condições. O enquadramento permanece. Relativo justamente a este enquadramento, 2 implicações. A primeira delas, empresas mais antigas carregavam em seu nome empresarial, ao fim do nome empresarial, as expressões ME, microempresa, IPP ou empresa de pequeno porte, conforme o caso. Desde o início de 2018, os nomes empresariais não podem mais carregar essas expressões neles, preservados os direitos adquiridos. Portanto, aquelas empresas que já tinham ME, IPP, podem continuar utilizando, a não ser que alterem o nome empresarial. Alterando o nome empresarial, é preciso retirar a partícula ME, IPP, microempresa ou empresa de pequeno porte. Assim, nas transformações, ocorre bastante de a empresa ainda ter esses elementos em seu nome empresarial. Existindo tais elementos, é necessário que se coloque no ato cláusula retirando-os. Assim, é necessário inserir a cláusula informando que, em razão da alteração da Lei Complementar 123, mais especificamente em seu artigo 72, a revogação do artigo 72, retira-se do nome empresarial a expressão ME ou EPP, conforme for o caso da empresa. E isso deve ser informado antes da deliberação de transformação. Segunda implicação. O enquadramento
em microempresa ou empresa de pequeno porte determina que não será necessário que o ato constitutivo ou o contrato social seja vistado por advogado. Todos os atos constitutivos, assim como todos os estatutos sociais, contratos sociais, todas as constituições de empresas devem ter o visto de um advogado, exceto aquelas que se enquadrarem na condição de ME ou EPP. Como dito, as empresas que já estavam enquadradas nessa condição não precisam declarar novamente seu enquadramento, nem precisam ter o novo ato constitutivo visado por advogado. Não existindo tal enquadramento, para que se dispense a assinatura, é necessário enquadrar. Não sendo o caso, o novo ato constitutivo ou contrato social transcrito deverá levar a assinatura digital do advogado. Como dito, na transformação da limitada ou Oreli para empresário individual, eu vou alterar e deliberar a minha inscrição como empresário individual através do ato 002, evento 046, no primeiro processo. Nesse primeiro processo eu não vou informar a minha viabilidade ou o meu DBE. Esses elementos são informados no segundo processo de inscrição do empresário individual. O empresário individual, o requerimento de empresário é gerado automaticamente pelo registro digital, pelo sistema. Assim, não é necessário usar qualquer modelo ou preencher qualquer formulário para sua feitura. Realmente o modelo, nesse caso específico, é apenas para a elaboração da alteração contratual ou alteração do ato constitutivo, conforme o caso. É importante observar que eu estou falando algumas coisas nessas orientações e estou pressupondo de que as pessoas que desejam utilizar esse modelo, estão vendo essas orientações, possuem alguma familiaridade com o nosso sistema de registro. O registro digital, FCN, viabilidade, nosso portal de serviços. Então, essas orientações, e estou dando orientações baseadas nesse pressuposto de conhecimento e atacando algumas coisas que são objeto de dúvidas frequentes e exigências frequentes. Para aula introdutória referente às transformações, é necessário e imprescindível que se assista a videoaula de transformação já disponível. Isso aqui é uma videoaula relativa apenas a dúvidas gerais, a dúvidas específicas, orientações específicas relativas à transformação, que são objeto de exigências, e orientações relativas ao uso dos modelos que estamos disponibilizando, já que esses modelos eles são preenchíveis, eles possuem algumas especificidades. Portanto, não deixem de ver a videoaula relativa à transformação que já foi publicada. Tendo isso em mente, agora falarei algumas coisas específicas que são objeto de dúvidas frequentes no preenchimento das transformações que envolvem dois processos. Lá no portal de serviços, eu cumprirei todos os passos até o registro digital, até a finalização do registro digital. Ou seja, seguirei todos os passos conforme as orientações disponíveis na primeira videoaula de transformação e assinarei a documentação. Assinarei digitalmente a documentação. Ou seja, o processo está em ordem, está pronto para ser enviado para a junta comercial. No momento do envio é que surgem algumas dúvidas. O envio dos processos de transformação depende um de outro, depende de vinculação, quando existem dois processos. Como eu disse, a transformação ela segue uma lógica. O meu primeiro ato é da liberação de transformação, portanto, eu vou primeiro enviar o meu ato 002. Nesse envio, me será solicitado o número do protocolo a ele vinculado.
Ao fim dos preenchimentos dos dois processos, ou seja, os dois processos estão em ordem para serem enviados, me será disponibilizado protocolos, sem que o processo ainda esteja em andamento. Esses protocolos é que serão informados um no outro. Ou seja, eu envio primeiro o 002 e informarei como a ele vinculado o protocolo da natureza jurídica destino, de constituição da natureza jurídica destino. E não informarei mais o protocolo de enquadramento. Apesar de lá na tela de vinculação existir a possibilidade de se informar um protocolo de enquadramento, não é necessário, basta deixá-lo em branco. Aquele protocolo era utilizado na época da transição para essa nova forma de sistema. O enquadramento em microempresa, empresa de pequeno porte, hoje se dá em cláusula dentro do meu contrato social, do meu ato constitutivo ou do meu requerimento de empresário. Eu não faço mais uma declaração de enquadramento que gera um processo próprio que vai vinculado a um processo principal. Assim, um vincula no outro. Apenas vinculo o ato constitutivo na alteração e quando eu clico em enviar, e quando eu decidir enviar o meu ato constitutivo, quando eu for enviar meu ato constitutivo, informarei nele o protocolo da alteração que deliberou a transformação. Agora vamos falar um pouco sobre a transformação entre empresário individual e limitado ou ERELI, só que no sentido inverso. Estou saindo de um empresário individual para uma ilimitada ou para uma ERELI. Novamente, essa tipo de transformação é feita através de dois processos. O primeiro processo carregará o ato 002 e o evento 046, não terá a viabilidade ou DBE nele integrado, indicarei a natureza jurídica origem, ou seja, de empresário individual, e que deliberará a transformação. Esse ato é gerado automaticamente pelo sistema, então não há necessidade de preenchimento de qualquer formulário, nem de elaboração de modelo nesse caso. O modelo que será disponibilizado para esse tipo de transformação será relativo ao ato constitutivo por transformação de empresário individual, ou seja, ato constitutivo ou contrato social, conforme o caso, ERELI limitado, por transformação de empresário em uma dessas naturezas jurídicas destino. Novamente reforço, as cláusulas são editáveis, são de preenchimento ou de escolha de lista de suspensão, podem ser copiadas, apagadas livremente, assim, bem flexíveis para o uso. Nesse caso, a transformação envolverá, mesmo com a deliberação de transformação, lá no processo do empresário individual, ela vai envolver um instrumento jurídico da natureza jurídica destino, que possui duas partes. Uma em que eu promovo as alterações necessárias conforme eventuais deliberações, admito sócios, altero o titular, conforme o caso, aumento o capital, diminuo o capital, o que for necessário para o exercício da empresa. Como já explicado anteriormente, ele tem uma estrutura bem semelhante àquela da transformação entre sociedade limitada e ERELI. A diferença é que não há deliberação de transformação aqui, não há cláusula de deliberação de transformação nem de transferência de acervo, visto que foi o ato de alteração do empresário individual que deliberou isso. Realmente aqui serve apenas para se indicar um novo nome empresarial, promover alterações necessárias, admitir sócios, no caso da sociedade limitada, e outras alterações que forem necessárias. Após essas deliberações, eu vou aprovar em ato sequencial o novo instrumento jurídico, ato constitutivo ou contrato social. Reforço, contamos a historinha do que aconteceu até chegar no novo tipo jurídico. Novamente, o nosso contrato ele é formatado para que eu tenha todas as cláusulas obrigatórias e edite-as conforme a necessidade.
Essas foram as breves orientações sobre o uso do modelo de transformação, dos modelos de transformação que a junta comercial disponibilizou agora, vai disponibilizar, e algumas dúvidas referentes, dúvidas que surgem, as dúvidas mais frequentes que surgem relativas à transformação e aquelas que são objeto de maiores exigências. Na necessidade, faremos um novo lançamento desse vídeo para novas orientações, explicações relativas às dúvidas relativas à transformação e outros atos.